Não será usado 20 minutos, é claro que depende dos apartes, né? Depende dos senhores vereadores também. Quero inicialmente saudar o senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, que se faz presentes, senhoras, senhores, os internautas que participam da nossa sessão. E, num primeiro momento, é claro que não podia deixar nessa sessão, prestar as minhas condolências a Sandra e a sua família pelo falecimento do seu pai, né, que ocorreu na sexta-feira. Sexta? Quarta-feira, nossa. Perdidinho. Bom, semana passada. Sandra, que Deus console a sua família, você possa estar continuando a vida e que teu pai está num lugar bem melhor do que esse aqui. Também queria fazer um registro com relação ao oratório nas escolas, que foi um verdadeiro sucesso. Aqueles jovens oradores manifestaram-se com relação à corrupção de forma gigantesca. E mesmo o pessoal da JSI, que promoveu todo esse evento, em parceria com a Secretaria de Educação, num primeiro momento estavam apreensivos, né, por se tratar de um tema tão complicado, corrupção, o que eu tenho a ver com isso. Mas os oradores, as oradoras, realmente fizeram jus a serem os 10 escolhidos para a final desse projeto. Falaram sobre corrupção e realmente aquilo que nós temos a ver com isso. E temos muito a ver com isso, e muito aprendemos com aqueles jovens cidadãos que estavam lá se manifestando. Por favor, Só uma consideração, eu lembrei agora, para os vereadores que não estavam. Eram 10 finalistas, 9 mulheres e um menino. 9 meninas e um menino. Né? Aqui na Câmara de Vereadores, infelizmente, nós só temos homens, mas, infelizmente, porque precisamos também de mulheres. Né? Perdão? Ah, tá, perdão. Infelizmente, não temos mulheres, né? Mas a Câmara de Vereadores Mirim, temos muitas mulheres. O que me chamou muita atenção da maturidade, da forma que agem, e eu não sei se a vida faz com que elas percam um pouco o interesse mais tarde, eu não sei, vereador, mas eram 9 meninas e um menino só. E deram um show extraordinário mesmo. Obrigado pela parte, vereador. Pois não, foi muito bom mesmo. Estão de parabéns todos que participaram. E é claro que tinha que haver um vencedor. E parabéns àqueles que participaram, porque realmente deram mostras de que pensam a respeito de corrupção e pensam a respeito da sociedade. Muito do que falaram lá, às vezes nós mesmos esquecemos, no nosso caminhar nós vamos deixando para lá as pequenas coisas que também são corrupção. Bom, isso posto, eu gostaria de contribuir com essa questão que o vereador Edmar colocou com relação à não mudança de horário da inauguração, ou então a marcação de uma inauguração no momento em que essa casa tem, por regimento, a sua reunião semanal, né, e que realmente isso acaba mostrando não uma falta de respeito para com o vereador, ou para com uma pessoa ou outra, mas para com o legislativo, que o legislativo não tem condições de estar presente num evento tão importante quanto é a inauguração de uma creche. Eu espero que, assim como o vereador Lírio colocou, né, do compromisso do prefeito nos próximos eventos estar solicitando aos responsáveis pela marcação desses eventos que eles sejam em outro horário, para que todos nós possamos, ou que tenhamos a oportunidade, se não todos, mas que o Legislativo possa se fazer representado nos eventos do Executivo. Não, vereador. Obrigado pela parte. Eu não vou engolir de que a secretária de Educação, ela pode até ter feito a programação, só que eu não vou engolir que ela não sabia o horário que a Câmara de Vereadores se reúne aqui, porque isso aqui, ó, isso aí no tempo do Dom Pedro, aí já a Câmara de Vereadores se reúne às 19 horas aqui, todas as segundas-feiras. Então, eu acho que aí tem coisa por trás, ou sei lá, é a minha revolta em relação a isso aí. Eu, por exemplo, eu volto a dizer,
Se nós somos parceiros, e somos parceiros, nós queremos o bem de São Bento, nós fomos eleitos para isso aí. Agora, o que eu não posso, de repente, a secretária de Educação não sabe que a Câmara de Vereadores se reúne às 19 horas daqui, não? Aí, então, deixa assim. Muito obrigado pela parte. Bom, nessa mesma linha, né, e dizer do desejo que nós, não só do desejo, mas das manifestações em ações, em atitudes aqui dessa casa, de fazer com que as solicitações do Executivo aconteçam e passem por aqui de forma célere, está o exemplo do que o vereador Ede colocou aqui sobre o encontro dos veículos antigos, que deu entrada nessa casa hoje, né, e espero que a gente consiga, com essa quebra de interstício, fazer em tempo hábil. Eu não sei se dá, porque o evento começa dia 13, quinta-feira. Mas a solicitação está dia 13, 14, 15 e 16. Pois é, mas se o projeto de lei pede, verbas... Ah, bom, então tem que mudar o projeto de lei. Não, é só espaço, né? Vai ceder o espaço, mas... E nós podemos aprovar no dia e aquele espaço estar já sendo ocupado? Se me permite. Eu imagino que seja o seguinte, dia 13 é para arrumar, para deixar pronto para o dia 14 funcionar. Acho que dia 13 é o... Sim, mas legalmente nós podemos aprovar, sendo que a Prefeitura está cedendo o espaço do dia 13? Já estará cedido quando... Essa é a questão. Essa é a questão. Então nós temos que ver isso aí, temos que verificar essa questão. Tudo bem, é um ponto a ser verificado. Então, estamos, mais uma vez, atendendo uma solicitação do Executivo Municipal, e é claro que em favor dos munícipes que estão aqui comparecendo, aqui, ó, os integrantes do Clube dos Veículos Antigos, né, e pessoas que são cidadãos são-bentenses e merecem a nossa consideração também, mas passou hoje por aqui também, deu entrada hoje a prestação de contas da Associação de Natação, e já aprovamos, já passou, né, dando mostras mais uma vez do nosso desejo em fazer, e hoje à tarde eu recebi a informação, aliás, um integrante de um dos clubes, de uma das associações, me cobrando o fato de nós aqui, vereadores, nessa casa, estarmos emperrando o processo de repasse de verbas para as associações. Dito por chefia, sim, dito por uma chefia da Fundação Municipal de Esportes, como desculpa a esse cidadão que foi cobrar deles pelo repasse de verbas. Eu quero dizer o seguinte, a todos os desportistas que têm as suas associações, nós sabemos o quanto eles precisam, o quanto isso é importante para eles, o quanto que eles necessitam dessas verbas sendo aprovadas. Eu já tive a oportunidade de ser presidente da Fundação de Esportes e sei o quanto que precisam desse dinheiro para fazer as suas atividades. E eu quero convidar aos presidentes das associações para que venham aqui na quinta-feira. Eu estarei aqui a partir das 18 horas e eu fiz um levantamento hoje das solicitações de verbas, dos projetos de lei que a Prefeitura enviou para cá, que a Fundação Municipal de Esportes enviou para cá e que nós aprovamos. Da Associação São Bentense de Punhobol, entrou no dia 29 de abril, nós aprovamos no dia 13 de maio. 2 votações. Associação Academia de Atletas, também, aprovamos no dia 13 de maio. Associação São Bentense Tiro e Seta, entrou no dia 29, aprovamos no dia 13 de maio, em 2 votações. Associação Nintai de Judô, entrou no dia 29, aprovamos no dia 13. Associação São Bento Futsal, da mesma forma. Associação São Bento Handebol Clube, entrou no dia 6 de maio, no dia 16 de maio já estava aprovado. Associação São Bentense de Voleibol, entrou no dia 6 e no dia 16 já estava aprovado também. Associação de Xadrez, os senhores lembram, o vereador Fernando solicitou que houvesse uma celeridade, entrou no dia 13 de maio, dia 16 já estava aprovado. 3 dias. QIAI, Associação Cultural Social Desportiva, entrou no dia 23 de maio e dia 27 de maio estava aprovado. E a Associação Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca, bom, não é associação esportiva, mas entrou no dia 23 de maio e no dia 27 de maio estava aprovado. Então eu gostaria de convidar aos integrantes das associações que tenham alguma dúvida, estas são as associações que passaram por essa casa e tiveram as suas
os seus projetos de lei para repasse aprovados. Entraram 3 hoje. Seguramente, semana que vem estará aprovado. Seguramente. E eu quero convidar que venham aqui, porque com essa pessoa que me ligou eu consegui falar. Mas e tantos outros que têm ouvido de alguém que não tem a responsabilidade para assumir os seus atos e as dificuldades e joga a responsabilidade sobre os ombros de outros. Nós temos ajudado, nós temos procurado fazer o melhor nessa casa e eu não aceito esse tipo de informação inverídica que está sendo colocada a nosso respeito. E eu gostaria realmente de convidar. Então, que venham na quinta-feira, eu estarei aqui a partir das 18 horas com esses documentos e tragam a pessoa, convidem a pessoa que lhes disse que a culpa foi dos vereadores, para que a gente possa fazer uma cariação. E se ele tiver outros documentos que provem diferente, eu sugiro que traga também. Vereador, porque eu também já tinha ouvido isso, se lhe causa indignação, causa o dobro em mim, que isso presida os trabalhos dessa casa e também tento dar a máxima agilidade a tudo que nos chega. Prova disso, nesses 6 meses, é que eu não me lembro de nenhuma que não tenha, quando o Executivo pediu, eu não me lembro. E me lembro, pelo contrário, daquele prefeitura nos bairros em que nós somos o primeiro de todos, e um dos secretários pediu urgência às 4 da tarde de segunda, ele trouxe, e à noite estava sendo apreciado. Então, eu não admito isso da mesma forma, vereador, e isso aí, quem faz, eu também quero acreditar que... Tenho certeza que o prefeito não sabe disso. Tenho certeza que ele não sabe. Porque quando ele souber, ele vai botar o contrato de gestão para funcionar nesse tipo de coisa, nesse tipo de política pequena, mesquinha, aquela atrasada no tempo, ainda do tempo do coronelismo. Tenho certeza que o prefeito não sabe disso. E eu pensava que, só voltando um pouquinho, eu também sei que o prefeito, não tenho certeza, que não concorda com marcar a reunião lá na Vila União às 7 horas da noite. Agora, dizer que a secretária de Educação marcou sem olhar a agenda do prefeito, ela marca primeiro e pergunta ao prefeito, se o senhor puder ir, vai, porque só pode ser assim. Como é que ela marca uma coisa e não pergunta ao prefeito se ele pode ir? Obrigado pela parte, vereador. Pela parte, vereador Peti, eu só quero deixar registrado o respeito e o reconhecimento da base de apoio ao governo com relação à atuação dos vereadores, de todos os vereadores, inclusive os vereadores de oposição, no que tem se tratado a agilidade dos projetos dessa casa. O senhor está coberto de razão. Essas desculpas de que o dinheiro não foi liberado ainda por conta de que os vereadores estão enrolando, isso, todo mundo sabe que não é verdadeiro. É típico de gente que não sabe o que está fazendo e fica arrumando desculpas para a sua... Talvez o problema fosse a questão financeira da Secretaria de Finanças, pode ser, mas diga, estamos correndo atrás, vamos ver, mas é fácil jogar a culpa nas costas dos vereadores, até porque a oposição tem maioria, então fica dizendo que é até a oposição. Quando a gente vê que o nosso relacionamento aqui, como eu sempre falo, tem sido de respeito e cordialidade e de trabalhar em favor da comunidade, principalmente nesses projetos que demandam uma certa urgência. Por isso, eu compartilho com a indignação de Vossa Excelência e, obviamente, que vou levar isso ao prefeito. Obrigado. Não, parte, senhor vereador. Nessa situação ali também eu já tive a infelicidade também de ouvir esses comentários, como eu já mencionei em outras sessões, aí na tribuna, que realmente está sendo usado essa situação, estão colocando que muitas coisas, ouvi de outras áreas também, que mais para frente a gente vai ter que chegar e colocar isso à tona também, que está sendo um entrave porque os vereadores não aprovavam isso, não aprovaram aquilo. Esse caso ali também teve um professor que estava comentando uma situação também do esporte, liguei e disse, me dá o nome do cara que eu quero falar com ele agora. Não é bem assim. Eu disse, não, mas então como é que vocês ficam falando esse tipo de coisa aí? Porque nós estamos sendo super parceiro com o município, só que o prefeito, na minha opinião, tem sua responsabilidade porque ele é o chefe maior. Então você tem de áreas A, B, C falando a mesma linguagem. Isso não é uma coisa isolada, não. Então, alguma coisa tem que acontecer lá dentro para a coisa se alinhar. Porque do jeito que a coisa está muito complicada. E realmente, a gente tem conversado com muita gente, está todo dia conversando com muita gente, e a gente sabe que esses comentários estão acontecendo. Então, isso é inadmissível que venha acontecer. Porque, parceiro, vendo que o próprio líder do governo colocou, nós estamos sendo super parceiros. Agora, esse tipo de situação não pode acontecer mais. Obrigado, vereador. Obrigado aos apartes dos senhores. Eu realmente só queria aproveitar essa oportunidade porque para restabelecer a verdade dos fatos. A gente não pode. É claro que nós erramos também. Nós também cometemos erros, somos passíveis a cometer falhas,
Não somos perfeitos, e graças a Deus que não somos, né, e não pretendemos ser, mas que cada um assuma os seus erros e as suas dificuldades, e não simplesmente transfiram a outros, né, a responsabilidade sobre qualquer coisa que seja. Né, daqui a pouco, a situação da liberação da verba para a exposição de veículos antigos, por uma questão de prazo, como eu levantei aqui, não dá certo, a culpa é dos vereadores. Mas chegou hoje nessa casa, tem que se lembrar isso, e o evento é daqui a 3 dias. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas e temos que realmente restabelecer a verdade dos fatos. Por favor, doutor Tirso. Senhores vereadores, senhor presidente, só cortar um pouco a tua fala aí. Eu acho sim que hoje é o ex-vereador Green que está ali, ocupando a FMD. A gente tem visto aqui que existem inúmeras associações, então deixamos a sugestão para que esse repasse tem que ser feito anualmente, esses projetos vão entrar nessa casa anualmente, que faça isso em bloco realmente, que pegue todas as associações e encaminhe a casa numa única data, porque isso é tranquilo de se fazer, isso vai dar agilidade, vai dar melhor performance a todo mundo, e não ficar, né, porque agora, pelo que eu estou vendo, já tem muitas associações que nem passaram por aqui. Então, acho que, já que ele está lá, ele que trabalha nesse sentido de uniformizar e colocar todas as datas, todas as associações num bloco só. Muito obrigado. Tem a questão também, porque hoje entrou nessa casa a prestação de contas de uma associação. Não é possível fazer o repasse antes de passar por aqui a prestação de contas do ano passado. Então, também, talvez por isso ficou essa questão, e talvez por ser o primeiro ano de mandato, nós esperamos que... Se me permite, pois até não. porque houve algumas alterações nas deliberações do Tribunal de Contas com relação a essas situações. Mas algumas exigências tiveram que ser feitas na alteração dos estatutos das entidades. Diversos entidades me procuraram para dar o visto nas alterações. Mas eu quero crer que no ano que vem isso tem que estar resolvido já no final deste ano, com a aprovação do orçamento do ano que vem, já mandar para o ano que vem. Então, em dezembro, nós estamos aprovando ainda. Dinheiro para ser liberado. Então, nós esperamos realmente até para facilitar a vida dos esportistas, né? Até porque nós recebemos o primeiro projeto de lei aqui do Executivo para repasse de verbas em 29 de abril. Até lá, as associações estavam todas sem recurso nenhum. Então, eu quero, só para finalizar, agradecer a oportunidade. Por favor. Só numa questão favor, de ordem, me dá mais uma partezinha aí. O caso é o seguinte, vamos dizer, eu também acho que o sistema que está sendo usado, ele está meio emperrado, ele está meio amarrado. Mas eu quero só fazer uma colocação em relação ao projeto sobre a direção dos carros antigos. Nós vamos aprovar no dia 13, e no dia 13 é que está sendo liberado, o vereador Petit, aí não vai ter problema nenhum, porque naquele mesmo dia eles já podem fazer uso, não vai necessário. Pois essa é a minha preocupação, né? Eu acho que a gente precisa verificar isso, se há tempo hábil para isso tudo, ou então verificar outra alternativa para essa situação. O que não dá é para agora também prejudicar o evento que já está marcado, afinal de contas, né? Talvez alguma outra alternativa que seja viável. Obrigado. Então, finalizando, eu só agradecer mais uma vez a oportunidade e convidar, realmente, todos aqueles que têm alguma dúvida com relação a esses repasses. Nós temos aqui os documentos, eu estarei aqui na quinta-feira, às 18 horas, para recebê-los, todos os atletas que estão nos assistindo aí pela internet, ou presidentes de associações, alguém que tenha alguma dúvida com relação ao que foi aprovado, o que não foi aprovado, que venha até aqui. Nós estamos aqui à disposição com todos os números e que aqueles que nos acusaram, que também venham para, realmente, se tiver outro número diferente desses aqui, que tragam para que a gente possa discutir. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador.